Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E nós vamos iniciar a reflexão indo de encontro com a mensagem Nota da Coragem, capítulo 15 do livro Amizade, psicografia de Meimei, pelo médium Francisco Cândido Xavier. A nossa reflexão nós vamos iniciar nos perguntando o que é a coragem. Se formos ao dicionário, coragem é a firmeza, energia diante de um perigo, audácia, ousadia. E no contexto em que Meimei vai nos levar à reflexão, ela nos conduz a pensar na coragem de colocarmos em prática a nossa fé. Uma fé que é espírita e que nos pede o tempo todo a reforma de nossos pensamentos, a reforma das nossas ações, para que dia a dia, pouquinho a pouquinho, possa se assemelhar um pouco mais da forma como que Jesus vive. E isso para a gente é um desafio muito animador, porque sabemos que é possível. Sabemos que pouquinho a pouquinho, um dia chegaremos a sermos espíritos felizes, espíritos puros, espíritos que têm condição de ser considerados espíritos crísticos. Mas no agora é que nós estamos plantando e colhendo aquilo que vai favorecer o nosso progresso. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 e no item 11, tem uma mensagem intitulada O Egoísmo. Está lá nas orientações dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel. O mesmo Emmanuel que a gente tem tantos contatos por meio de Chico. E ele vai falar sobre o egoísmo, que para ser combatido precisa de coragem. Por que coragem? Porque precisamos de uma retidão, de uma firmeza muito grande diante de nós mesmos. Porque vamos encontrar no egoísmo a fonte de nossos males e combatê-lo requer atenção, requer cuidado, mas requer também perseverança. É necessário ter a ousadia de entrar para dentro de si mesmo e vasculhar todo o seu interior. E aí ele tem uma fala assim, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, a combater o egoísmo, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é causador de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, quando nós somos caluniados, nós somos atacados por alguém, quando nós somos amedrontados, a coragem não está em revidar, a coragem está em calar o ego, a coragem está em não fazer de um ambiente que já está ruim algo pior, a coragem está em aplicar o Evangelho. A coragem está em não se deixar conduzir por um momento impetuoso. Olha que desafio. No mesmo livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, no capítulo 24 e 16, nós temos um outro texto que chama Coragem da Fé, esse do próprio Kardec. E ele vai falar da necessidade da coragem frente à nossa fé. E fala assim: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então a gente está percebendo a lei de causa e efeito. Aquilo que nós fizermos aqui, enquanto encarnado, será aquilo que vamos colher
na vida espiritual depois do nosso desencarne. Então, nós não podemos ser inconsequentes na nossa vida física. Ao contrário, nós temos que ser muito atentos. Nós temos que ser muito gratos a Deus pela oportunidade, mas vigiarmos muito nossos pensamentos e nossas ações para não cairmos nas armadilhas da falta de fé, da negação da nossa fé, da negação de nós mesmos, porque estamos em tempo de plantio e de colheita simultaneamente. Mas a maior safra, podem ter certeza, colheremos na vida espiritual. E indo em contato com o texto de Meimei, ela fala de alguns atos de coragem que nós precisamos ficar atentos. Porque um ato de coragem é a paciência quando as dificuldades batem à nossa porta. É a tolerância frente àqueles em que são intolerantes. E frente às provações inesperadas, coragem para nos mantermos em serenidade. Seguirmos a vida, agirmos e servirmos todo o tempo, em toda circunstância. Esses são atos de coragem. Coragem não é na hora da dificuldade eu ter desespero. Não é diante das provações da vida eu cair na loucura. Não é frente à injúria do outro eu revidar. Aliás, uma das coisas que Meimei vai falar é que precisamos ter um olhar atento à dor que o outro está tentando me provocar. Porque pode ser fruto de uma obsessão, de um descontrole emocional. E a pessoa não está falando por si em sua melhor forma. Então não merece crédito. É um ato de coragem esse olhar atento. E aí depois ela nos convida a analisarmos os exemplos daqueles que se perderam no caminho da fé e trilham pelo caminho do desespero e da loucura, para termos a coragem da perseverança e alimentarmos os nossos próprios caminhos, no esforço de não desviar também, para que os males não se aumentem. Porque quando estamos caminhando longe desse caminho do progresso, as coisas tendem a ser tão difíceis para nos endireitar o caminho. E coragem para ela não é exercer poder sobre o outro, exibir poder, mas ter controle sobre si mesmo e aplicar a si mesmo o Evangelho. Então, ao invés de querermos exercer a influência no outro, deixamos com que Jesus, pelo seu Evangelho, os bons espíritos, pelas suas instruções, exerça seu poder sobre nós. E ao invés de considerar coragem, dizer o que pensa para o outro, dirijamos os nossos julgamentos para as próprias ações. E se tivermos que ser severos, que seja conosco mesmo. Isso é ato de coragem. E coragem, enfim, para policiarmos as palavras que dizemos, porque elas são importantes. E somos responsáveis pelos frutos que as palavras proferidas irão alcançar. Então, se despertamos bons sentimentos, iremos gozar dessa alegria sim, porque é muito bom despertar alguém para o Cristo, para o Evangelho, para a doutrina espírita. Mas se desencorajamos as pessoas com as nossas palavras, se ferimos as pessoas, se despertamos maus sentimentos, a responsabilidade também é nossa. E aí, a Meimei vai falar pra gente assim, que quando bater aquela ânsia, aquela vontade de falar uma palavra indevida,
quando nós estivermos perdendo o nosso controle, porque também temos as nossas limitações, então peçamos força a quem tem. Nos silenciemos, entremos em oração e pedimos a Deus. E Ele mesmo nos sustentará. Então, para a gente encerrar nossa reflexão, vamos para o texto da Meimei. Nota da coragem. Não te afastes da paciência quando as dificuldades se agravem. Ainda que provações inesperadas te espanquem o coração, observa a serenidade e segue adiante, agindo e servindo. Pensa nos que perderam a fé e tropeçaram na violência. Medita nos que tombaram em desespero e resvalaram na loucura. O verbo que te vergasta pode ser a enfermidade em forma de insulto, e a mão que te golpeia estará provavelmente sob o impulso das trevas. Coragem não é revidar, nem cair na exibição de poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tende a assaltar-te. Em qualquer circunstância, escora-te no esforço de resguardar o bem. Quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase refletida ou de empreender a mínima ação contra os outros, ore e silencia, porque o céu te ouve e Deus te sustentará. Meus irmãos, tenhamos todos um bom dia e que Jesus nos abençoe.